será que Deus é capaz de se arrepender? Você já parou para se perguntar sobre isso? A palavra arrependimento, do grego metanoia, significa literalmente mudar a sua mente, caminhar na direção contrária. Então, quando você está pecando e você fica contrito perante a cruz de Cristo, você quer renovar a sua mente, mudar a sua forma de pensar, ser como um discípulo de Jesus, o que você faz? Você se arrepende. Vai na direção contrária do que você estava indo antes. E Deus? Deus também pode mudar a sua mente? A verdade é que nós vamos ver muitas escrituras hoje em que nós vemos esse conceito, que sim, Deus pode mudar a sua mente. Mas por que nós estamos abordando esse tema? Porque nós queremos que Deus mude a sua mente. Nesse momento do coronavírus, que Ele desista do coronavírus, que isso acabe, que isso pare para quê? Para que o Evangelho cresça cada vez mais. Obviamente, Deus é soberano, Ele permitiu essa crise para fins divinos. Claro, mas Ele quer que nós oremos para mudar a sua mente também. Então, o título de hoje é Mudando a Mente de Deus. E Deus, Ele pode mudar a sua mente, tanto para o bem quanto para o mal. Deus está castigando o mundo e a própria igreja por causa dos seus pecados. Nós queremos apelar para a misericórdia de Deus e mudar a sua mente para que voltemos a uma vida normal. Amém? Então, o que significa isso, né? De Deus mudar a sua mente para o bem ou para o mal? Para o bem. Se o homem ele se humilha diante de Deus e o busca em momentos de crise, aí Deus traz alívio e paz. Isso seria mudar para o bem. E como que Deus mudaria a sua mente para o mal? Se o homem peca em momentos de bênção, Deus pode trazer desgraças. Não que Deus faz o mal, entendeu? Deus permite o mal. Deus permite tragédias como essa que nós estamos vivendo agora. Que fique bem claro isso. Porque Deus não tenta ninguém, Deus não quer que as pessoas pequem. No entanto, Ele disciplina o pecado, Ele castiga para que a gente possa também mudarmos a nossa mente. Então, tem muitas ocasiões em que Deus muda a sua mente para o mal, para o castigo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 6, pode anotar aí, eu não vou abrir lá, mas Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e isso cortou-lhe o coração, porque a maldade estava crescendo no mundo inteiro naquela época. E aí você sabe a história, Deus enviou um dilúvio que exterminou toda a população mundial, exceto Noé e sua família, que foram salvos por meio da arca. Lembra disso? Outra situação em que Deus se arrependeu para o mal foi de ter colocado Saul, o rei Saul, para comandar toda Israel. Então Deus colocou Saul como rei. E ele, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, se arrepende. Ele mostra para Samuel, o profeta, que ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E aí o que Deus faz? Deus procura outro homem, um homem segundo o coração de Deus, e aí Davi é o próximo rei, depois de Saul. Então aqui Deus castiga Saul por causa disso. Destrona toda a sua linhagem. E também, na Bíblia, há várias situações em que homens como eu, homens como você, mudaram a mente de Deus em momentos de crise para o bem. Isso aconteceu, por exemplo, em Gênesis 18, principalmente versículo 32, quando Abraão barganha com Deus para poupar Sodoma e Gomorra da destruição por fogo e enxofre. Só que, por sua justiça e integridade, Deus poupa seu sobrinho Ló e as suas filhas no capítulo seguinte. Então, Abraão consegue mudar a mente de Deus e salvar pelo menos Ló da tragédia, amém? Outra situação, em Jonas 3:10, Deus estava prestes a destruir completamente a cidade de Nínive, capital da Síria, que era uma cidade muito violenta. A cidade inteira estava pecando muito, era inimigo do povo de Deus. E Deus disse, por meio do profeta Jonas, daqui a 40 dias Nínive será destruída, arrasada. E aí quando Jonas proclama a palavra de Deus, anuncia o juízo, fala que do menor ao maior, todo mundo se ajoelhou, jejuou e se arrependeu dos seus pecados. E aí o que Deus fez? Deus também se arrependeu. Você pode olhar na Escritura, Deus se arrependeu e desiste de destruir a cidade de Nínive. Outro momento que Deus muda a sua mente
é em 2 Reis 19:35, quando o rei Ezequias, diante de uma situação de invasão do imperador da Assíria, Senaqueribe, ele ora a Deus, clama para que Deus desista de destruir Judá. Todas as outras cidades de Israel estavam dominadas por Senaqueribe. Só que aí, numa encruzilhada, enquanto ele estava cercado por um acampamento de assírios, prestes a ser conquistado, depois da oração, vem um anjo sozinho numa noite e mata 180 mil soldados com uma peste, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo. Essa peste dizima o acampamento assírio e aí Judá consegue livramento. Deus mudou a sua mente. E agora, aqui 2020, Deus trouxe o coronavírus para nós. Então devemos nos perguntar, como vamos reagir? O que vamos fazer espiritualmente a respeito disso? E aqui eu quero mostrar um princípio da Bíblia para você. Deus muda a sua mente por meio de pessoas fiéis que mostram indignação santa contra a sua disciplina. Então Deus está prestes a castigar uma cidade, castigar um povo, castigar o mundo, e aí vem um justo, ora a Deus e muda completamente o cenário, apelando para a sua misericórdia. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver passagens explícitas sobre isso. Falando em Ezequias, vamos lá para 2 Reis 20, do 1 ao 7. Estão comigo, igreja? Mostra aí nos comentários. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Que notícia animadora, não? Imagina só, você saber que você vai morrer, não tem cura, você pegou o coronavírus, não tem como você se recuperar, e você está na situação de Ezequias. Deus decretou a morte. Imagina isso, né? Que desespero. O que Ezequias fez? Versículo 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então Ezequias ficou indignado e não se conformou com essa notícia. Mesmo sendo Deus decretando. Imagina, Deus não volta atrás da sua palavra. Se ele disse que algo vai acontecer, acontece. Ezequias poderia se conformar aqui. Não, se Deus falou que eu vou morrer, amém. Que assim seja, esse é o meu destino. Vou morrer essa semana ainda, não tem o que eu possa fazer. Mas, na verdade, tinha. Ele orou a Deus para mudar a sua mente. Por quê? Porque ele tinha uma devoção sincera, ele fazia o que Deus aprovava. Ele não se conformou com a situação. E o que aconteceu? Ele chorou amargamente. E olha a resposta de Deus. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você, essa cidade, das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e de meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Então, olha só que incrível. Deus se arrependeu. Deus voltou atrás na sua palavra. Ele tinha decretado: você vai morrer. Põe em ordem sua casa. Não vai se recuperar. No entanto, por causa do apelo de Ezequias, por causa da sua oração, Deus voltou atrás e deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Olha só a que ponto chega a misericórdia de Deus, amém? Por que 15 anos? Ora, Ezequias nessa altura ele não tinha filho ainda. Então, se Ezequias morresse, a linhagem de Judá seria interrompida. Só que a monarquia é assim, quando o rei morre, o filho assume o trono. É assim que funciona a monarquia. Não é quem na era de Juízes, que Deus levantava de outra tribo, de outro lugar. Não, aqui tinha que ser o filho. Então com 15 anos, dava tempo de ter o seu filho, que era Manassés, amém? E como era 12 a idade mínima, penal, digamos assim, então quando Ezequias morreu, com 12 anos,
Manassés já podia ser o rei em Judá. Então essa é a razão que Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. E Ezequias não estava sendo egoísta, ele não estava pensando em si mesmo. Ele queria preservar a linhagem real de Judá, amém? Por quê? Porque isso ia culminar com Jesus. Então, por causa do nascimento de Jesus, também Deus deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Não é incrível isso? Um homem justo é capaz de mudar a mente de Deus. Então, aqui fala sobre cura. Deus curou a doença, mas não foi só a oração e a fé de Ezequias. Foi também a ação do profeta Isaías. O que ele fez? Ele preparou um emplastro de figos e aplicou na úlcera e ele se curou, amém? Então, a gente tem que entender que não é só a fé que cura. A medicina também cura. Então, muitas pessoas acham que não precisam tomar remédios, não precisam fazer tratamento por causa de alguma doença, que basta orar, basta jejuar, basta buscar espiritualmente a solução em Deus e pronto, você está curado. E é verdade que a oração tem poder, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa se tratar, você precisa se medicar, amém? Tomar aí as medidas que o Ministério da Saúde está recomendando, porque nós precisamos ser humildes, amém? Então, a fé e a medicina atuam juntas. Deus criou a medicina, amém? A gente vê aqui Isaías aplicando um medicamento a Ezequias. Então, vamos orar, irmãos, para que Deus crie um remédio, crie uma vacina, algo que possa resolver esse problema, amém? Tem uma outra escritura que eu gosto muito, em que Deus, no caso aqui, Deus não se arrependeu, mas ele aponta a possibilidade de se arrepender. Olha lá em Jeremias 26, do 1 até o 3. Esse princípio tem em toda a Bíblia. Então a gente vai ver um monte de escritura para a gente ter essa convicção que Deus é capaz de mudar a sua mente. Então Jeremias 26, do 1 ao 3. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, coloque-se no pátio do templo e fale todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhes ordenar, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Agora a parte que eu queria mostrar. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Uau! Deus planeja seu próprio arrependimento aqui. Você tem noção do que é isso? Deus está disposto a se arrepender antes mesmo das pessoas mudarem. E é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas se arrependam, quer que Judá se arrependa, que abandone a vida de pecado, a sua má conduta. E aí Deus fala, aí dessa vez eu me arrependerei também, não vou trazer a desgraça do exílio babilônico para vocês. Não vou deportar vocês para a Babilônia, vou manter vocês no templo. Infelizmente, nessa situação não teve alguém que teve a justiça necessária para fazer esse apelo a Deus. O que aconteceu? A desgraça cresceu para toda Israel, Judá, e toda a nação foi exilada. Mas olha só, se tivesse um Ezequias aqui, se tivesse um Moisés, se tivesse um Abraão, Deus poderia ter evitado o exílio na Babilônia, e a história que a gente conhece seria totalmente diferente, amém? Então esse é o ponto, irmãos. Se mudamos para o mal, Deus traz castigo. Se mudamos para o bem, Deus nos poupa do seu juízo. Amém? Então o arrependimento de Deus está condicionado ao nosso. E isso é algo animador. Amém? Outra passagem, Ezequiel 22, do 30 ao 31. Essa é uma das minhas passagens prediletas sobre o assunto. Olha o que fala aqui. Isso é Deus, no mesmo contexto de exílio babilônico. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Uau! Escritura poderosa. Fala aqui, mesmo contexto de Jeremias, Deus estava prestes a castigar seu povo, o povo de Judá. E ele fala que Deus procurou entre o povo de Judá um homem, apenas um homem, que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de Deus e o povo, para interceder
por Judá para que Deus não a destruísse. Mas o que aconteceu? Deus não encontrou ninguém. Não teve um fiel que pudesse interceder e mudar a mente de Deus. E aí Deus fala, por isso, no meu grande furor, vocês sofrerão a consequência de tudo que fizeram. Então tudo isso está acontecendo no mundo, irmãos. Toda essa tragédia econômica, política, de saúde, toda essa desgraça é por causa de pecado. Os homens no mundo inteiro estão escravos da impureza sexual, da luxúria, da mentira, do engano religioso, do orgulho, do egoísmo, do materialismo, dos prazeres mundanos. E por isso Deus está irado, Deus está com fúria e manda essa praga avassaladora. No entanto, cabe a nós, discípulos, ser esse homem que Deus procura. Deus procura alguém que possa interceder por esse povo. Deus procura alguém que possa mudar a sua mente para que Deus não destrua o mundo com esse vírus, amém? Então, você é esse homem que vai se ajoelhar, jejuar e orar a Deus para mudar a sua mente? É você essa mulher? Essa mulher que tem devoção sincera a Deus, que vai fazer Deus se arrepender e mostrar misericórdia por seu povo? Então, irmãos, eu quero animar vocês nessa manhã a interceder a Deus pelas nações, amém? Então aqui nós aprendemos que nós podemos sim mudar a mente de Deus. Mas não só isso, Deus também está procurando essas pessoas. Deus quer ver, Ele quer pagar para ver alguém que faça Ele mudar de ideia. Então vamos ser essa pessoa, amém? Foi muito incrível porque na sexta-feira, 11 da noite, fizemos uma vigília. Cada irmão da igreja, na sua própria casa, no seu próprio lar, fez uma vigília de 3 horas, das 11 até as 2 da manhã. E nessa vigília abordamos muitas pautas. Oramos para que a situação do coronavírus acabasse. Oramos para que Deus mudasse a sua mente, amém? O que eu quero desafiar você? Assim como nessa vigília, a partir de agora, vamos orar por coisas específicas. Deus gosta de orações específicas. Se você quer orar de forma genérica, você lê o Pai Nosso e ora exatamente como está no Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração. Lá extraímos os pontos, os tópicos necessários para criar a nossa própria oração. Então, vamos ser específicos. Eu tenho uma proposta de 5 temas que nós podemos orar todos os dias. Primeiro, anota aí. Vamos orar por nossa família. Que eles sejam salvos e que eles não se contaminem com o coronavírus, principalmente nossos pais, nossos avós, os mais velhinhos, as pessoas que têm mais risco. Vamos orar pelas famílias, não só a nossa própria família, a família também dos discípulos, amém? Segunda coisa, segundo tema que a gente pode orar, para que o sistema de saúde pública não entre em colapso. Estou falando muito sobre isso, né? O que isso significa? Que tenha leitos de UTI suficiente e também respiradores para que todos aqueles que precisarem possam ter acesso. Então, vamos orar para que o sistema de saúde não entre em colapso. Amém? Terceiro, vamos orar para que a economia do Brasil e do mundo também não se quebre. Tá? Muito importante orar pela economia. Orar para que a quarentena termine logo e que a igreja, também nossos familiares, nossos amigos, não fiquem desempregados, porque desemprego já é uma realidade. Muitas demissões em massa que estão acontecendo nas microempresas, e até empresas grandes também. Então nós temos que orar pela nossa economia, amém? Quarta coisa, vamos orar para que se encontre a cura e a vacina para essa terrível doença. Muito incrível que segunda-feira tivemos uma oração no mundo inteiro, todos os discípulos unidos orando e jejuando, e no mesmo dia saiu a notícia de uma possível cura, amém? Então estão aí nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, na Rússia, descobrindo formas de se medicar nessa doença. Então deve demorar em torno de 1 mês aí para os remédios serem acessíveis para as populações. Então vamos orar para que o mais rápido possível a gente tenha um remédio, amém? E quinto, e o mais importante de tudo, que você deve orar, para que o coração das pessoas se humilhe, para que possam buscar mais a Deus. E muitas delas sejam salvas, sejam perdoadas do seu pecado. Porque a maior cura que a gente procura, irmãos, não é a cura do coronavírus. Não é uma cura contra a doença física. Nosso maior objetivo é procurar pela cura espiritual, amém?
A verdadeira doença que dizima as populações é o pecado, porque as pessoas estão morrendo espiritualmente, estão indo para o inferno. É muito melhor a gente morrer saudável espiritualmente e ir para o céu do que ir para o inferno não tendo mais problemas de pandemia. Então é muito importante, irmãos, orar para que pessoas sejam salvas, amém? E tem um cara que me inspira muito, que é o Maxwell, amém? O Maxwell foi batizado nessa terça-feira, conforme eu falei aqui nas boas notícias. E ele, nos estudos bíblicos, sempre foi bastante receptivo às escrituras. Ele acabou vendo que não estava vivendo de acordo com a Bíblia, principalmente no estudo de discipulado, de trevas. E ele percebeu que a Bíblia é um livro que tem que ser levado a sério. Tá? Não é só o livro mais famoso e mais difundido do mundo. Tem que ser levado a sério, é um livro sagrado. E por mais prazerosa que seja a vida de discípulo, porque a gente ama ser discípulo de Jesus, ele viu que é muito difícil, que envolve negar a si mesmo, carregar a sua cruz, para poder fazer a vontade de Deus. Então envolve muitos assuntos difíceis, como manter a pureza, evangelizar todos os dias, orar a Bíblia todos os dias, ofertar, etc. E ele achou, inicialmente, que ele não fosse capaz de fazer isso. Então, olha isso, ele quis desistir dos estudos. Ele quis parar de estudar a Bíblia e de tomar decisões. Só que o Pedro é um irmão muito persistente. O Pedro está fazendo os estudos com ele na ocasião. E o Pedro não se conformou, ele ficou indignado, que nem Ezequias, não se conformou dele parar os estudos. E o que ele fez? Maxwell foi no culto quase um mês atrás, ele perdeu o sermão, mas ele veio para comunicar ao Pedro que iria parar de estudar a Bíblia. E o Pedro falou, não faça isso, a gente está aqui para te ajudar, a gente quer mostrar amor por você. Não desista agora. Vamos continuar os estudos e você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, amém? Sim, é difícil ser um discípulo, mas é mais difícil ainda você não ser um discípulo. Você vai sofrer muito no mundo. O prazer do mundo é enganoso. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, amém? E aí o Maxwell ficou animado e ele começou a vir em todas as reuniões enquanto não tinha quarentena. E mesmo na quarentena, continuou os estudos e a gente foi lá para a Praia do Recreio e batizamos o Maxwell, nosso irmão em Cristo, amém? Então que notícia incrível saber de um homem que mudou a mente de Deus. A mente de Deus para o Maxwell era que ele iria para o inferno pelos seus pecados. Só que o Maxwell, ele intercedeu a Deus, mostrou arrependimento e Deus mudou sua mente e perdoou seus pecados por meio de Jesus. Amém? Então estamos muito animados com essa incrível notícia do Maxwell. Então agora ele vive uma vida profunda, está sempre aí nos grupos de WhatsApp, na nossa chamada de vídeo, ajudando em estudo bíblico. Estamos muito animados com isso. Vamos ver agora outro personagem da Bíblia que não só mudou a mente de Deus, ele chamou Deus ao arrependimento. Você chamaria Deus ao arrependimento? Esse cara fez isso. Olha aqui, Êxodo 32, versículo 11. Parece loucura, mas está na Bíblia, a gente vai ver. Êxodo 32, versículo 11. O contexto aqui, Israel levantou um bezerro de ouro e começou a adorar ele, simplesmente. E aí Deus chama a atenção de Moisés. Volta lá, estava ali no topo da montanha, desce a montanha, vai lá e vê o que o povo está fazendo. Vamos lá, Êxodo 32, vou começar pelo versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los dos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Versículo 13. Lembra-te dos seus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, farei que os seus descendentes sejam mais numerosos, como as estrelas do céu, e lhes darei toda essa terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Que ousadia, não?
Moisés chamou Deus ao arrependimento. E como Deus reage? Você acha que Deus fica bravo com ele? Por essa audácia? Olha lá o versículo 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Uau! A gente vê aqui uma escritura em que um homem de Deus chamou Deus ao arrependimento e Deus se arrependeu. Então, irmãos, definitivamente, Deus pode sim se arrepender, amém? Mas não porque ele peca, Deus não erra. Ele se arrepende no sentido de mudar a sua mente. Não porque ele errou, não porque ele mudou de ideia simplesmente, mas porque o homem que tem livre-arbítrio mudou a sua atitude e aí Deus também muda de acordo com essa decisão do homem, amém? Então se o homem se arrepende, Deus se arrepende para o bem. Se o homem continua em seu pecado, Deus castiga, amém? A gente precisa entender esse princípio. Então, irmãos, nós temos que orar como Moisés. É isso que Deus está esperando de nós. Tem uma ocasião na história da igreja em que aconteceu algo assim, que uma oração de discípulos totalmente comprometidos fez Deus mudar seus planos. Infelizmente, teve um período aí de Guerra Fria na história da humanidade em que, basicamente, existia um antagonismo entre os Estados Unidos e a União Soviética. E foi uma época muito difícil, teve guerra no Vietnã, teve muitas coisas desastrosas no mundo. E aí o que aconteceu? A União Soviética era uma nação muito ateia. Pregava o ateísmo desde seus formadores iniciais, como Lenin, por exemplo. Então tinha muito ateísmo. E como vivia uma ditadura, era proibido pregar a palavra de Deus na União Soviética. Tá? Você não podia, você poderia ser preso, ser morto, se pregasse lá. Só que em 1990, a igreja estava tendo um boom de crescimento no mundo inteiro. E aí teve o plano de enviar uma igreja, implantar uma igreja em Moscou, na Rússia. Então, era a União Soviética. Então, era o ano de 1990 e os irmãos viram que não era possível. O que fizeram? Eles oraram a Deus, se ajoelharam, jejuaram e clamaram a Deus para que mudasse o cenário, para que eles pudessem implantar essa igreja. O que aconteceu? Lá no governo de Gorbachev, teve a Perestroika e a Glasnost, que eram movimentos políticos e econômicos que ruíram, deflagraram toda a União Soviética. Então a Rússia emergiu daí. E o que aconteceu? Já não era mais proibido pregar a palavra. Então, olha só, Deus atendeu a oração de discípulos, amém? E aí a União Soviética se quebrou, e nesse ano, com a missão sendo enviada para a Rússia, teve quase 800 batismos em um só ano, amém? Olha só como Deus muda a sua mente para o bem daqueles que o amam, amém? Então, apesar da tragédia de não poder pregar a palavra, a oração dos discípulos mudou todo o cenário. E é o que está acontecendo agora. Olha que incrível, mesmo nessa situação horrível, tensa da crise do coronavírus, nós estamos tendo uma média de 1 batismo por semana, amém? Isso nas últimas 3 semanas. Teve a Débora, depois o Davi e agora o Maxo. Eu estou muito animado para ver o que Deus vai fazer a partir de agora. Então, não fica desanimado com essa crise. Fica super animado, com fé e com esperança, amém? Porque Deus está agindo, porque estamos orando a Deus. E Ele vai fazer mais coisas ainda para o bem do seu nome e sua glória, amém? Um desafio para você. Toda segunda-feira, como eu falei, estamos jejuando e orando. Então participa disso. Então amanhã nós vamos fazer esse momento de jejum e oração. Vamos dividir em grupos de WhatsApp, como na semana passada, e vamos clamar a Deus para que Deus mude a sua mente, amém? E se você tem fé, Deus vai atender. Olha o que diz em Joel 2,12 sobre isso. Sobre jejum e oração. Joel é um dos últimos livros do Velho Testamento, profeta menor. Joel 2, 12 ao 14. Joel 2, 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo,
muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Mais uma escritura que fala que Deus se arrepende, amém? Se você jejua, se você se lamenta, se você chora, se você rasga o seu coração, se você apela para a sua misericórdia, amém? Fala aqui que ele é cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Esse é o Deus de amor que nós seguimos. Então você precisa entender que Deus trouxe a desgraça do coronavírus sobre o mundo. Por quê? Por causa do pecado do mundo e também da igreja. Também nosso pecado como discípulos. E se nós não mudamos a mente de Deus, nós vamos receber a justiça. Vamos receber o que nós merecemos por esses pecados. Mas, quando mudamos a sua mente, recebemos graça. Graça significa receber o que você não merece. O que nós não merecemos? A salvação. O que merecemos? O inferno. Mas Deus está disposto a abrir mão disso e te dar misericórdia. Isso que é graça, amém? Então, Deus está nos provando, porque Ele quer que nós mudemos a sua mente e recebamos a graça. Entendeu? Então, é isso que Deus está fazendo com a gente. Ele está provando nossa fé. Será que nós somos capazes de orar a Deus e apelar para a sua misericórdia? Por fim, na última escritura, vamos ver que não só Deus, mas o próprio Jesus, que é Deus também, ele mostra isso no Novo Testamento. Porque até agora eu só mostrei escrituras do Velho Testamento. Vamos ver agora o exemplo do Mestre, Jesus Cristo. Mateus 15, 21. Que há quem diga que é só no Velho Testamento que isso vale, no Novo mudou. Mas, na verdade, Jesus mostra que pessoas podem mudar a sua mente também. Vamos ver uma mulher sírio-fenícia, que era gentílica, não era do povo de Israel, do povo de Judá, e ela conseguiu mudar a mente de Jesus. Olha só. Imagina, você convencer Jesus do contrário do que ele pensa. Então vamos lá, Mateus 15, 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Olha como Jesus reagiu, versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Nossa, como é chata, né? Olha que infortúnio. Versículo 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Pô, imagina o banho de água fria, a decepção dessa mulher. Ela está buscando Jesus, o Messias, que veio libertar, e Jesus se recusa a ouvir ela 2 vezes. Simplesmente, na primeira ele ignora, ele não dá ouvidos, fala aqui. E na segunda vez, ele responde de uma forma aparentemente áspera. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, e você é de um povo gentil, eu não vim para você ainda. Basicamente é isso que Jesus está falando. Como você reagiria se você orasse a Deus e Deus respondesse de forma negativa 2 vezes para você? Você ficaria conformado? É muito fácil pensar, nossa, tá bom, né? Já que o senhor não quer, talvez o senhor tenha planos melhores. Então, vou ficar de boa aqui. Minha filha está endemoniada, doente, mas amém. Vou fazer o quê? Deus não quer me ajudar. E ele afirmou isso para mim. Né? Deus não fala audivelmente conosco, então a gente fica na dúvida se Deus está dizendo sim ou não, muitas vezes. Mas aqui é claro que ele está dizendo não. Tá? Mas olha o que a mulher faz, nesse versículo 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha só como Jesus trata essa mulher. Não é certo tirar da mesa da criança os pãezinhos e atirar os cachorros. Jesus está comparando os gentios com cachorros, amém? E ela, humildemente, olha como ela reage. Versículo 27. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Uau, que escritura inusitada, incrível. As coisas ruins são uma prova de Deus.
Se essa mãe, essa mulher cirofenícia, não tivesse feito nada, sua filha não seria curada da doença, não seria exorcizada, o demônio não sairia dela. Mesmo com Jesus 3 vezes mostrando uma resposta negativa. Só que essa mulher cananeia, ela perseverou porque ela confiava na bondade de Deus. Ela entendia que ela não merecia nada. O versículo 27 mostra isso. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ela estava pedindo por migalhas. Ela estava buscando a misericórdia de Jesus. Por quê? Porque ela entendia que ela não merecia esse milagre. Não merecia mesmo, Jesus estava certo. Ele veio para outro propósito, salvar as ovelhas perdidas de Israel naquele instante, naquele momento. Os gentios era só depois, 3 anos depois disso. Então ela entendia que ela não merecia, mas Jesus fez uma concessão. Jesus deu graça para ela, amém? Aqui fica muito claro esse conceito de graça. Então, irmãos, se nós somos justos, nós podemos sim mudar a mente de Deus com respeito a esse tema do coronavírus. Deus pode mudar a sua mente e dar uma solução rápida para seguirmos evangelizando o mundo inteiro presencialmente, amém? Não só por internet. Estamos sendo provados nesse momento. Temos que entender isso. A gente está clamando a Deus como essa mulher aqui. Nós queremos essas migalhas de Deus. Temos 2 opções. Vamos ou aceitar o coronavírus ou lutar. Aceitar o coronavírus é pensar, não, Deus é soberano, então ele permitiu isso, então deixa acontecer porque Deus tem um plano. Ou não, a gente pode lutar, ser justo e mudar a mente de Deus através de nossa oração, amém? Então, vou ser justo e mudar a mente de Deus? A salvação da América Latina e do mundo inteiro depende disso. Isso que você precisa entender. Deus, a salvação do mundo depende da sua justiça agora. Depende do seu apelo. Então, muito importante, irmãos, jejuar todas as segundas-feiras, ou mais ainda, e orar todos os dias por isso. Por fim, irmãos, para concluir, nós temos o maior exemplo de um justo que mudou a mente de Deus. E esse é Jesus Cristo. Se não fosse por Jesus Cristo, toda a humanidade, o mundo inteiro, de todos os tempos, estaria destinada à condenação de juízo eterno no inferno. Só que o que Jesus fez? Ele morreu na cruz por nós, concedeu-nos a graça por meio do batismo, com fé e arrependimento, e agora nós temos um intercessor no céu, um advogado que a todo momento se apresenta diante de Deus por nós, para nos conceder a vida eterna no paraíso, amém? E é por causa de Jesus que nós temos a chance de ter a vida eterna. Então vamos ser gratos pela cruz de Cristo. Jesus está mudando a mente de Deus. Ele não quer que você vá para o inferno, Ele quer que você seja salvo, que você seja perdoado. Ainda que seja justo a gente ir para o inferno só pelos pecados de hoje. Então, a Ele que nós devemos recorrer, como se fosse um advogado intercedendo por nós. E vamos ficar animados essa semana para evangelizar, para orar a Deus, para mudar a sua mente. Para Deus seja glória. Amém.